Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais essa aula de matemática focada na banca Sesgran-Rio. Para você que está prestando o concurso do Banco do Brasil ou qualquer outro concurso organizado pela banca Sesgran-Rio, essa aula aqui é para você. Nessa aula nós vamos trabalhar o assunto regimes de capitalização, assunto dentro do tópico de matemática financeira, beleza? Essa aula vai ser um pouco mais teórica, tá? Porque não tem muitas questões desse assunto elaboradas pela banca Sesgran-Rio, mas é um assunto de extrema importância para você poder entender outros assuntos da matemática financeira, beleza? Então, bora para a nossa aula, vamos iniciar o nosso estudo. Então, hoje nós vamos trabalhar capitalização, regimes de capitalização, esse tópico aqui do edital, beleza? Vamos lá, pessoal. Nós temos dois regimes de capitalização, tá? O simples e o composto. Então, como que funciona cada um desses regimes e qual que é a diferença de um para o outro? No regime de capitalização simples, os juros de cada período são os mesmos, pois esses são sempre calculados aplicando uma porcentagem, que é a taxa de juros, sobre o capital inicial. Ou seja, galera, no regime de capitalização simples, os juros de cada período vai ser idêntico, porque a taxa de juros vai ser aplicada sobre o capital inicial, sempre sobre o capital inicial, tá? Então, sobre o capital inicial. Já nos juros compostos, a história muda, né? Os rendimentos em cada período são incorporados ao capital, os rendimentos aqui é os juros, né? De forma que os juros, ao final do período seguinte, incidem não só sobre o capital inicial, mas também sobre os juros anteriores. É o que a gente chama de juros sobre juros, né, pessoal? Então, os juros ele é calculado não só sobre o capital inicial, como ocorria no regime de capitalização simples, mas ele incide também sobre os juros anteriores, beleza? Então, vamos ver na prática, com um exemplo aqui, como que isso funciona, tá, pessoal? Então, nós temos aqui, ó, duas tabelinhas de 3 períodos. Então, poderia ser o primeiro ano ou o primeiro mês, segundo e o terceiro, ok? Qual que é a lógica no regime de capitalização de juros simples, pessoal? No primeiro mês, eu vou calcular aqui, ó, o meu juros sobre o capital inicial, que no nosso caso é 1.000, e a taxa de juro 10, 0,1 é 10%, certo? Então, 10% de 1.000 vai me dar um juros de R$100, ok? Então, no final do primeiro período, o montante, o que é o montante? É o capital mais o juro, né? Então, o montante vai ser os 1.000, que é o capital inicial, mais o juro daquele período, que é 100, totalizando 1.100. Beleza. No segundo período, a lógica é a mesma, pessoal. Eu vou calcular quanto que é 10% de 1.000, que vai dar 100. Esse daqui é o juro. E o montante vai ser o quê? Vai ser o montante anterior, que é o 1.100, mais o juro do período atual, que é o segundo, totalizando o montante de 1.200, beleza? E no terceiro período, a lógica se repete. Eu vou ter aqui 10% do capital inicial, que é 100. Esse é o meu juro. E o montante vai ser o montante anterior, que era 1.200, mais o 100, que é o juro do período, totalizando 1.300, beleza? Então, essa é a lógica do regime de capitalização de juros simples. Agora, do juro composto, a história muda, né, pessoal? Porque nesse regime nós temos juros sobre juros. Então, vai ficar assim, ó. No primeiro período, a lógica é a mesma. Eu vou ter que 10% de 1.000, que é o capital inicial, vai me dar um juro de 100, beleza? Então, o montante vai totalizar os 1.000, capital inicial mais o juro, 1.100, beleza. Agora, no segundo período, que a história muda. Eu vou ter aqui, ó, a mesma taxa, 0,1, vezes o 1.100, galera. O que é esse 1.100? É o capital inicial mais os juros do período anterior. Beleza? E aí o nosso juro do período vai ser 110 e não mais 100, o que vai nos dar um montante para o segundo período de 1.100 mais 110, 1.210. E para o terceiro período, a lógica é a mesma. Eu vou ter os 10% incidindo sobre 1.210, que é o montante anterior, que é esse cara aqui, o que vai me dar uns juros de 121. E no final do período, nós vamos ter um montante de 1.210, que era um montante
do período anterior, mais os juros do período, que é 121, totalizando 1.331, beleza? E aí nós percebemos, pessoal, que no regime de juros simples, esse montante ele está aumentando de 100 em 100. É como se fosse uma progressão aritmética, uma PA. Está aumentando de 100 em 100, beleza? Existe um comportamento linear, ou seja, pessoal, o comportamento do montante, quando nós utilizamos o regime de juros simples, é uma reta, né? O gráfico do montante é linear. Esse cara aqui, ó, é o capital inicial, e aí nós vemos que o montante ele vai subindo à medida que o tempo vai aumentando também, beleza? Só que esse aumento é um aumento linear, ele vai subindo de 100 em 100, de 200 em 200, depende da taxa de juros e depende do capital inicial, tá? Já no regime de juros composto, o nosso montante ele sobe de forma exponencial, ele cresce de forma exponencial. Ele vai iniciar com o capital aqui e à medida que o tempo aumenta, o montante ele vai descrever essa curva aqui, ó, uma exponencial. O crescimento ele vai acelerando à medida que o tempo passa, beleza? Se a gente sobrepor essas duas curvas dos dois regimes, aqui nós temos ó, um montante simples, então eu tenho essa reta aqui, certo? E um montante composto, que é essa curva em verde. Sobrepondo essas duas curvas, nós percebemos um comportamento interessante aqui, né, pessoal? Olha só. Nessa janela de tempo aqui, ó, do 0 até o 1, o que acontece com as duas curvas? Eu percebo que a curva do montante composto, ela está aqui, e a curva do montante simples, ou seja, calculado pelo regime simples, né? Ela está aqui, ó, ela está acima da do montante composto. O que significa dizer para a gente, pessoal, que nessa faixa de prazo aqui, ó, do tempo de 0 até o 1, o montante simples ele vai ser maior do que o composto. E a consequência disso é que os juros simples, nessa faixa de tempo, vai ser maior que os juros compostos, beleza? E nós percebemos que aqui as duas curvas se cruzam no mesmo ponto. Ou seja, nesse momento aqui, ó, nesse tempo aqui, os dois montantes são iguais. Tanto o simples quanto o composto vai ter o mesmo valor. Então, para ter igual a 1, ou seja, o prazo igual a 1, o montante simples é igual ao montante composto e o juro simples é igual ao juro composto. Beleza? Agora, quando eu aumento o meu tempo acima de 1, nós percebemos que o gráfico do montante composto, que é essa linha verde, ela está acima da linha roxa, que é o montante simples. Ou seja, o montante composto ele é maior que o montante simples ou os juros compostos é maior que o juros simples. Beleza? Muito bem, galera. Essas são características importantes da gente entender dos dois regimes de capitalização, tá? Nesse quadro aqui, ó, está resumido praticamente o que a gente comentou até agora. Nós conseguimos fazer uma comparação clara entre os dois regimes. Então, eu tenho capitalização simples aqui, capitalização composta aqui. Na capitalização simples, os juros de cada período são iguais. Então, não muda os juros a cada período. Já na capitalização composta, os juros são diferentes em cada período. Quando eu falo que os juros são diferentes, pessoal, eu não estou falando que a taxa de juros é diferente, tá? Eu estou falando que o valor dos juros é diferente, já que a taxa está incidindo não só sobre o capital inicial, mas sobre o capital inicial somado com os juros dos períodos anteriores, beleza? Na capitalização simples, os juros são sempre calculados em cima do capital inicial. Já no regime de capitalização composta, os juros são calculados em cima do capital inicial somado dos juros dos períodos anteriores. Por isso que é juros sobre juros. O que mais, galera? Na capitalização simples, os juros eles não são capitalizados. Ou seja, a taxa é aplicada somente ao capital inicial. Eu não capitalizo, eu não incluo o valor dos juros no cálculo do próximo juros. Beleza? Dizer que não é capitalizado é isso. É dizer que eu não vou incluir os juros para o cálculo do juro do próximo período. Já na capitalização composta, os juros são capitalizados, ou seja, eles são incluídos para o cálculo dos juros de cada um dos períodos. Na capitalização simples, os valores dos montantes obedecem uma PA. O que é uma PA? Uma progressão aritmética, de razão igual aos juros. Ou seja, a cada período,
o montante vai ser adicionado com o valor dos juros, beleza? Na capitalização composta, os valores dos montantes obedecem uma progressão geométrica, uma PG, de razão 1 mais I, mas essa história de PA e PG, pessoal, vocês não precisam se preocupar, tá? O que a gente tem que entender é que na capitalização simples, o gráfico é uma reta, ou seja, uma função de primeiro grau, função linear. Já na capitalização composta, o nosso gráfico é uma curva exponencial, uma função exponencial, beleza? Então vamos ver como que isso já foi cobrado pela banca Cez Granrio. Vamos lá, nós temos aqui uma questão para a gente trabalhar. O gráfico a seguir representa as evoluções no tempo do montante a juros simples e do montante a juros compostos. Ambos a mesma taxa de juros. Então, mesma taxa de juros. Para a gente poder comparar os dois regimes, né, pessoal, tem que ser a mesma taxa de juros. Deixa eu destacar aqui. Muito bem. M é dado em unidades monetárias. O que é M? É o montante, né? E T na mesma unidade de tempo a que se refere a taxa. Então, o prazo, que é o T, ele está com a mesma unidade de tempo da taxa. Então, está tudo ok. Então, nós temos aqui o gráfico, eu tenho aqui o tempo, que é o prazo, e nós temos o montante aqui. Aqui nós temos o capital inicial, essa reta, nós temos o gráfico do montante calculado pelo regime de juros simples, e esse gráfico aqui, exponencial, nós temos a função do montante em regime de capitalização composta, beleza? Então, aqui o juros simples e aqui o composto. Muito bem, pessoal. Vamos analisar as alternativas e entender o que a questão quer saber da gente. Analisando-se o gráfico, conclui-se que para o credor é mais vantajoso emprestar a juros compostos sempre. E aí, galera? Essa A aqui está negativa, né, pessoal? Porque nós percebemos que quando o tempo é maior que 1, realmente, o gráfico dos juros compostos ele está acima do gráfico dos juros simples, que mostra para a gente que o montante a juros compostos é maior que a juros simples. Porém, quando eu estou dentro desse intervalo de 0 até 1, nós percebemos que o comportamento é o contrário, ou seja, o montante a juros simples é maior que o montante a juros compostos. Então, nem sempre os juros compostos compensa mais que os juros simples, beleza? A B, composto se o período do empréstimo for menor do que a unidade do tempo. Nós vimos que se o período for menor que a unidade do tempo, esse unidade do tempo aqui, ele quer dizer 1. Então, se o prazo for menor que 1, o juros simples ele é maior que os juros compostos. Então, para o investidor, compensa mais a juros simples, nessa janela de tempo aí, de 0 a 1, beleza? Então, a B está errado, que ele está falando que o que compensa é os juros compostos, no período de 0 a 1, e na realidade o que compensa é o juros simples, beleza? A C, simples sempre, vamos descartar também, porque nós sabemos que depende de qual período. Na D, simples se o período do empréstimo for maior do que a unidade do tempo. Não, se o período do empréstimo for maior que a unidade do tempo, ou seja, for maior que 1, o que compensa para o investidor é os juros compostos, que vai ser maior. Então, a D está descartada também. Então, só nos resta a E, que diz que simples se o período do empréstimo for menor do que a unidade de tempo. E realmente, né, pessoal, se o período do empréstimo for menor do que 1, ou seja, de 0 a 1, nós sabemos que o regime de juros simples é maior do que dos juros compostos nessa faixa aqui de tempo, beleza? Então, para o cara que está emprestando o dinheiro, para o credor, ele vai ganhar mais juros aplicando o regime de capitalização simples se ele emprestar nessa janela de tempo, que é de 0 a 1. Beleza? Então, nosso gabarito letra E, questão resolvida. Essa aula aqui, como eu falei, é uma aula mais conceitual, mais teórica, mas extremamente importante para avançar na matemática financeira. Se você não saber diferenciar os dois regimes de capitalização, o comportamento de cada um deles, fica difícil avançar na matemática financeira, tá bom? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. E se você quer se dar bem no seu concurso, clica nessa playlist que está aparecendo aí na tela e bora resolver mais questões da banca Cez Granrio. Valeu, tamo junto, fique com Deus, forte abraço.